Muito bem, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a conversa que eu tive com um mentorado meu que voltou de férias e depois de uma semana dessa volta de férias ele teve uma sessão comigo para a gente falar um pouco sobre a organização dessa volta e a conversa que eu tive com ele me trouxe um pouco de reflexão e uma oportunidade para poder falar aqui com você. A frase dele foi a seguinte: Stênio, o maior problema é o seguinte, nessa semana que eu voltei, eu tive a sensação de que os planejamentos que eu ia fazendo dos meus dias não iam dando certo. E eu tentava deixar tudo muito rígido e não funcionava dessa forma para mim. E eu queria entender como é que a gente pode criar um planejamento onde as coisas aconteçam do jeito que a gente planejou, sem precisar mudar. E aqui já vem um erro de premissa, né? E foi o que eu falei para ele e começo te explicando aqui. Quando a gente faz um planejamento, a primeira premissa, né, se a gente pode assim dizer, pleonasticamente, é que o planejamento ele não é rígido, ele precisa ser feito, o planejamento da rotina, ele precisa ser feito levando em consideração que as coisas podem mudar. De que com o passar do dia ou com o passar da semana, algumas coisas vão ser alteradas e essas coisas elas vão ser alteradas a partir de norteadores que nós temos. E aí nesse vídeo eu listei uma série de coisas que eu quero passar para você, que foi um pouco da conversa que eu tive com ele e que é importante você saber. São várias coisas ou várias teorias que eu vou passar aqui, teorias que foram criadas a partir de várias práticas, e a partir dessas teorias eu quero criar uma linha de raciocínio com você. Quero que você entenda que algumas coisas precisam acontecer antes de que as técnicas de produtividade possam ser executadas. E aqui vem a principal diferença da forma como eu enxergo a produtividade e da forma como eu vejo muitas pessoas enxergarem. A produtividade, para mim, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto externo, que você vai observar na aplicação das técnicas, então bloco de tempo, lista de tarefas, matrizes e critérios de priorização, tudo isso é externo, que são as coisas propriamente ditas. E tem as questões internas, que vai ter a ver muito com a inteligência emocional, com seus conflitos internos, com as suas crenças, com os seus medos e assim por diante. Então o que eu vou trazer aqui vai ter muito a ver com o interno combinado com o externo. E quando a gente fala de planejamento, entenda que a gente vai pegar as nossas atividades e os nossos compromissos, e a partir dessa visibilidade que nós temos dos compromissos e das atividades, a gente vai começar a tomar decisões, fazer escolhas. Então, partindo desse primeiro ponto, né, que são as nossas escolhas, o que vai ser planejado em relação às nossas atividades, a gente precisa levar em consideração um primeiro conceito. Eu vou passar vários conceitos aqui. Esse primeiro conceito é um conceito do círculo de influência do Stephen Covey. O que o Stephen Covey trouxe em relação a tudo que a gente vive? Esse círculo de influência ele vai dizer o seguinte, que nós, enquanto seres humanos, e aí você pode colocar a sua cadeira profissional, a sua cadeira pessoal, nós estamos envolvidos dentro de um ambiente. E dentro desse ambiente, eu talvez já tenha falado um pouco disso aqui, mas dentro desse ambiente várias coisas acontecem. Então, pensa que quando você faz um planejamento, né, a gente está tomando como base aqui o planejamento. Quando a gente faz um planejamento de dia, ou planejamento da semana, ou do ano, ou das coisas que a gente vai fazer, nós fazemos esse planejamento dentro de um ambiente. Então, a gente está dentro do nosso trabalho, a gente está nas nossas casas, com as nossas famílias, e nesse ambiente várias coisas acontecem que não estão no nosso controle e nem na nossa influência. Então, é muito comum hoje a gente usar o exemplo que a gente teve em 2020 da pandemia, ou o exemplo do contexto macroeconômico, o contexto de guerra. Várias coisas acontecem nesse ambiente que estão fora do nosso controle e fora da nossa influência. Só que fato é que essas coisas que acontecem no nosso ambiente, elas exercem uma força, elas exercem uma influência. Outras coisas também exercem uma força e uma influência sobre os nossos planejamentos. Quais são essas outras coisas? As pessoas. As outras pessoas, elas exercem um impacto sobre o nosso planejamento. Então imagina que você planejou uma semana. Aí algumas pessoas começam a te mandar e-mail, algumas pessoas começam a te mandar convites de reunião que você não tinha planejado. A mesma coisa acontece com o ambiente, de repente surge uma crise que você precisa trabalhar. Então várias coisas vão sendo colocadas e que geram um impacto. Um impacto em relação a mim. Então o que o Stephen Covey traz nesse círculo de influência é, conforme a gente vai afunilando ou entrando nesses círculos, a gente vai exercendo um controle e uma influência maior. Quando a gente está falando no nível de ambiente, a gente não tem controle sobre o ambiente e nem tem influência sobre o ambiente.
O que significa que qualquer coisa que acontecer fora de você, qualquer coisa que acontecer no contexto macroeconômico, nas guerras, no mercado que você está inserido, seja como proprietário, seja como diretor, como líder desse contexto, poucas coisas, ou as coisas que estão no ambiente, você vai ter controle e influência. Elas simplesmente vão acontecer, vão impactar suas escolhas, vão impactar os seus dias, vão impactar o seu planejamento. E só esse fator aqui já me leva a crer que você não vai ter controle sobre tudo e que seu planejamento vai mudar. Ele deve mudar necessariamente. E eu vou trazer vários conceitos aqui. A segunda coisa são os outros. Quando a gente fala das outras pessoas, a gente não tem controle sobre as outras pessoas, porém, entretanto, todavia, a gente oferece algum tipo de influência a elas. Então, conforme eu vou falando aqui para você, eu estou tentando exercer algum tipo de influência em você. Eu controlo o que você faz? De jeito nenhum. Porque ao ouvir o que eu estou falando, ao ouvir os exemplos que eu estou dando, talvez você possa fazer alguma coisa, mas eu não tenho esse controle sobre você. Eu tenho alguma influência, mas não tenho controle. Entretanto, quando eu falo das minhas ações, das minhas palavras, daquilo que eu escolho reforçar, daquilo que eu escolho sustentar em pensamento ou sentimento, eu controlo 100%. E aqui, galera, vem uma coisa que eu tenho defendido em todos os meus treinamentos, em todos os meus processos de mentoria. E se você nesse vídeo só entender isso e começar a aplicar isso, você vai ver que tudo na sua vida já vai melhorar. Real. Porque para mim isso aqui é a receita, é a fórmula da autorresponsabilidade. Nem tudo que acontece no ambiente é culpa sua. Quer dizer, nada que acontece no ambiente é culpa sua. Tudo que está acontecendo à sua volta exerce uma força sobre você. E cada pessoa vive num ambiente diferente. Algumas pessoas em ambientes melhores, outras pessoas em ambientes piores, né? A gente não escolhe o ambiente que a gente nasce, mas a gente vai vivendo nesses ambientes. Quando a gente fala das outras pessoas, algumas pessoas a gente escolhe manter relacionamento, outras não. A gente não escolhe a família que a gente nasce, a gente não escolhe muitas vezes os amigos da nossa infância. Só que essas pessoas, exceto a nossa família, que a gente jamais vai dizer não para ela, né, no sentido de jamais abandonar a nossa família, eu defendo muito isso, porque a nossa família é o maior bem que nós temos. Mas várias coisas que acontecem em relação às outras pessoas, a gente tem alguma influência de acordo com aquilo que a gente faz. Uma vez, a minha esposa falou que estava num treinamento corporativo e ela disse que perguntaram para ela, quem é a pessoa que mais te inspira? Aí ela falou que era eu. E eu nem sabia. E ela disse que eu inspirava ela porque eu acordava todo dia cedo, eu era disciplinado, eu tinha consistência naquilo que eu estava fazendo. Estava até comentando com o Gabriel aqui do estúdio. Falei, cara, esse é o 39º vídeo que a gente está gravando nessa temporada de 2024. E eu me dei conta dessa consistência quando um amigo meu me perguntou quantos vídeos eu tinha gravado já esse ano. E aí eu falei, caramba, realmente eu tenho me tornado uma pessoa consistente, eu tenho tentado aplicar aquilo que eu falo na minha própria vida, para poder servir de exemplo para que outras pessoas também apliquem. Então, quando a gente fala, voltando para a história do planejamento, quando a gente fala de um planejamento, o planejamento é algo que você faz, certo? É algo que você tem 100% de controle. O planejamento é o como eu vou fazer e o quando eu vou fazer as coisas. Por que ele não pode ser rígido? Porque você planeja uma coisa exata, só que essa coisa vai sofrer impactos de fora. A primeira coisa é entender a realidade. O impacto de fora acontecerá e eu vou ter que escolher fazer alguma coisa com isso. Eu vou ter que ou tentar manter o planejamento exatamente como eu planejei, o que é difícil, ou eu vou mudar, fazer alguma coisa de diferente, a partir da mudança que aconteceu. E aqui a gente começa a trazer outros elementos. E eu vou trazer aqui um elemento. Eu vou trazer dois conceitos importantes para você entender em relação a essa mudança. É assim, as coisas vão mudar. Então vamos tentar fazer aqui um grande diagrama com vários nomezinhos, várias coisinhas que a gente vai trazer aqui para brincadeira aqui. A primeira coisa que eu quero trazer, e assim, tomara que eu não me perca no tanto de coisa que eu vou trazer aqui agora, e nem você também, é nesse mundo bunny que nós vivemos, que é uma realidade do círculo de influência quando a gente fala do ambiente. Então eu dei um zoom in no ambiente. O ambiente é um ambiente
que é frágil, então essa sigla é em inglês, tá bom? É um ambiente frágil, brittle, é um ambiente ansioso, é um ambiente não linear e é um ambiente incompreensível. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo muito louco, um mundo caótico. O caos, ele é permanente neste mundo que nós vivemos. E existem duas realidades que nós precisamos internalizar e a partir da internalização nós passarmos a nos comportar desta forma, que é a primeira realidade em relação ao nosso mindset, e eu quero muito que você se desfaça de qualquer preconceito de palavras de coach, tá bom? Leia mentalidade. Eu tô colocando mindset aqui, esqueci o S. Mindset aqui, porque é o nome do livro de uma autora que eu vou trazer, que é importante a gente saber. E a segunda coisa que nós vamos trazer aqui é o conceito do professor Nassim Taleb, que é o conceito do antifrágil. Acompanhe comigo o raciocínio. O que é o mindset? Em um mundo caótico, nós temos dois tipos de pensamento, segundo a autora Carol Dweck no livro Mindset. Ou nós temos um pensamento que ele é fixo, pensa que isso aqui é uma pedra, tá bom? Pensamento fixo. Ou a gente tem um pensamento ou uma mentalidade de crescimento. Vou colocar aqui uma setinha. Qual que é a diferença desses dois tipos de mentalidade? Pessoas com mindset fixo, e tem todo um estudo da Carol Dweck ao longo de um livro, leia o livro, vale a pena. Pessoas com mindset fixo, além delas acreditarem que todos os talentos, todas as capacidades são natas, existe uma característica muito específica que não funciona num mundo como esse, onde tudo muda. Pessoas com mindset fixo acreditam que a mudança é algo ruim, enxergam a mudança como um problema. E por enxergarem a mudança como um problema e as capacidades e talentos serem algo de nascença, não são possíveis de serem aprendidas, são pessoas que sofrem muito na mudança. Então, trazendo o exemplo do meu mentorado, ele monta um planejamento, aí as coisas no mundo mudam, ele com um mindset mais fixo, olha para aquela mudança e fala, caramba, isso é um problema. Isso aqui vai atrapalhar tudo que eu planejei e não vai dar certo. Por outro lado, pessoas com mindset de crescimento, segundo a Carol Dweck, enquanto a minha caneta caiu, mas tudo bem, eu pego aqui, são pessoas que enxergam a mudança como algo positivo, porque são pessoas que acreditam que o aprendizado ele acontece a vida inteira. Se eu não sei, a grande crença é, se eu não sei alguma coisa, é porque eu ainda não aprendi. Uma vez que eu aprenda, eu passo a saber e eu consigo lidar com aquilo que é novo. Então são pessoas que gostam do novo, enquanto aqui são pessoas que não gostam do novo, porque não gostam da mudança. Porque o que acontece com a mudança? A mudança nos traz uma possibilidade de nós sairmos de fato daquela zona confortável para irmos para uma zona de aprendizagem, para depois termos uma zona de crescimento. Esse é o caminho natural do ser humano. Por que é o caminho natural do ser humano? Porque todo ser vivo nasceu para crescer. Porque tudo que fica parado morre. Qualquer ser vivo, qualquer coisa viva parada, ela morre. Só que entre a zona de crescimento e a zona de aprendizagem, a zona de conforto e a zona de aprendizagem e crescimento, existe uma zona que é a zona do medo. E é exatamente aqui na zona do medo que as pessoas de mindset fixo estão. Elas não conseguem avançar, elas não conseguem aprender. Primeiro porque não acreditam que é possível aprender, e segundo porque elas têm medo da mudança, medo do problema. E o mundo de hoje é só problema, caos, mudança. E é a partir dessa realidade, tendo um mindset de crescimento, que você vai conseguir viver uma realidade dessa. Principalmente porque quando a gente olha para o outro lado da balança aqui, que não é uma balança, né, mas o outro lado da história, a gente tem o conceito de antifragilidade do professor Nassim Taleb. Olha que interessante, o que o professor Nassim Taleb fala? Que existem 3 grandes tipos de pessoa. Existem as pessoas que são frágeis, que elas são como um copo de vidro. Você bate e ela, pum, quebra. Então, qualquer mudança, qualquer fissura já vão quebrar. Qualquer coisa difícil vão quebrar. Existe um segundo tipo de pessoa que lida com as mudanças, que lida com os problemas, que são as pessoas resilientes. O que são as pessoas resilientes? São as pedras.
são pessoas que até sustentam, né, a saúde mental, até conseguem lidar com o tanto de caos que está vivendo na Terra, só que são pessoas que não conseguem mudar. E qual que é o problema? Olha como as coisas começam a se encaixar agora. Qual que é o problema? Se eu não assumir a responsabilidade de que, no mundo caótico, eu preciso ter um pensamento de crescimento para mudar e sair de uma zona de medo para uma zona de crescimento, para uma zona de aprendizagem, eu vou ficar parado. E aí, por mais que eu aguente a pressão, que eu aguente as mudanças, eu não mudo. Quando passar um tempo, por não ter aprendido nada, por estar numa mentalidade fixa, eu não consigo mais viver no mundo, porque as minhas habilidades já não servem mais. Então são pessoas que normalmente falam assim, ah, no meu tempo que era bom, agora as coisas estão muito evoluídas, ah, isso aqui não é pra mim, tá? Então, cuidado, porque os resilientes, eles aguentam, mas não mudam. Qual que é o grande pensamento, ou a grande mentalidade, ou o grande perfil? É o perfil do antifrágil. Quem é o antifrágil? A analogia que o professor Nassim Taleb fala é que o antifrágil é o músculo do corpo. Eu gosto dessa analogia, primeiro porque eu adoro fazer atividade física, faço academia todos os dias, então eu adoro, que é o seguinte, o antifrágil é o diamante, entendeu? O antifrágil é o diamante, e eu não sei nem como é que desenha um diamante, mas vai ser assim mesmo. Parece o símbolo do São Paulo. É um diamante. É alguém que é lapidado com o caos. É alguém que é forjado no caos. Forjado na aleatoriedade. Veja, o ambiente que nós vivemos é cada vez mais incerto. É permanentemente caótico. O caos para o antifrágil, ele é ambiente para transformação. Desde que eu tenha um mindset de crescimento, onde eu sei que eu só não sei porque eu ainda não aprendi. Logo, eu saio da minha zona de conforto, as coisas que eu sei, e expando essa zona de conforto a ponto de saber coisas que eu não sabia antes e que agora eu passo a saber. Vamos lá. Montei um planejamento. O planejamento não deu certo porque várias mudanças aconteceram. A partir dessa realidade eu aprendo algo diferente e vou atrás de outras ferramentas, porque se eu montei um planejamento de um jeito e que não está dando certo, eu preciso saber outras coisas que eu ainda não sei para que esse planejamento passe a dar um pouco mais certo e que as mudanças não me assustem mais, porque as mudanças só me assustam quando eu não sei como lidar com elas. Como que eu faço isso? Inteligência emocional, técnicas, comunicação. Eu vou me desenvolvendo, eu vou desenvolvendo habilidades para me ajudar nesse planejamento. De repente, eu posso aprender inteligência artificial para me ajudar operacionalmente em algumas coisas. Só que eu só consigo ir atrás de novas informações quando eu tenho um mindset de crescimento e eu sei que o caos é bom, que a mudança é boa. Não porque eu quero viver nela, mas é porque ela é uma realidade. É uma realidade do ambiente. É uma realidade do ambiente que eu não controlo e que eu não influencio. Porém, as coisas que eu faço, eu consigo influenciar os outros e eu consigo transformar não só o ambiente que eu estou, porque isso é muito de longo prazo e depende de muita gente, mas eu transformo a forma como eu enxergo esse ambiente. Eu era a pessoa que olhava e culpava o ambiente por tudo. O simples fato de virar essa bússola, de começar a partir daquilo que eu faço, como é que eu influencio os outros e o ambiente, é que eu comecei a ter algum resultado na minha vida. Isso aconteceu no mundo corporativo, isso aconteceu como empreendedor. Abrindo e fechando parênteses. Claro que isso não é para todo mundo. Porque existem pessoas com realidades muito específicas, existem pessoas em nível de miséria, existem pessoas que necessariamente precisam se submeter a alguns trabalhos por conta de dinheiro, mas existe muita gente que fica culpando os outros, que fica culpando o ambiente, quando na verdade tem muito controle sobre as coisas que fazem. Só que, em geral, são pessoas que estão presas num mindset fixo, que são extremamente frágeis e não querem que nada mude. E aqui vem um ponto interessante quando a gente fala de planejamento. Eu tenho vários vídeos nesse canal que fala como montar um planejamento, como montar uma rotina. Esse vídeo ele está muito focado em quê? Em você internalizar esta forma de enxergar as coisas, porque todos os meus planos de dia e de semana, eles alteram ou para bem ou para mal. Se eu não entender isso e aceitar isso,
eu vou o tempo inteiro ficar dando murro em ponta de faca, achando que as coisas têm que ser do mesmo jeito, ou do meu jeito, ou do jeito que eu planejei, do jeito ideal. Isso é um tipo de pensamento, primeiro, vaidoso, porque você acha que você é o centro do mundo. Segundo, que não contempla que você lida, mesmo trabalhando o mais sozinho possível, com outras pessoas, então as coisas vão mudar. Terceiro, você não entendeu o mundo que você vive, que é extremamente caótico. E quarto, você está se negando a aprender coisas que vão te ajudar a lidar em um mundo completamente bunny. É objetivo? É específico? É técnico? Não, não é. Não é. Aqui tem muito a ver com a parte interna, isso aqui é um processo. Por isso que eu falei, vai ler o livro Mindset, vai entender sobre como você lida, qual é o seu tipo de mentalidade, é mais fixo ou mais de crescimento? Todos nós temos alguma coisa de fixo e todos nós podemos ter alguma coisa de crescimento. Como que é a sua atuação no mundo? É mais frágil, mais resiliente ou mais antifrágil? Eu sei que é fácil falar, mas eu só gravei esse vídeo depois do 39º vídeo, né? 38º, esse é o nono. 39º vídeo, porque eu me sinto confortável de trazer essas coisas. Porque hoje é dia que dia? 11 de agosto de 2024, de 2025, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Né? O dia que eu estou gravando, ele vai ao ar dia 30 de setembro. Mas o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu me sinto confortável para dizer, eu entendi como ser autorresponsável no círculo de influência, eu entendi como me perceber no mindset fixo e migrar para o mindset de crescimento, e eu entendi que ser antifrágil não é uma escolha, mas é uma intenção. A gente vai conseguir lidar com o caos o tempo inteiro? Claro que não. Mas hoje eu já tenho mais técnicas para poder te passar isso. E o que eu falei para o meu mentorado foi o seguinte, olha, abre o seu planejamento aí. Vamos entender o que você subestimou e vamos entender o que você superestimou. Quando você começa a adotar um pensamento mais antifrágil, ou seja, onde você quer aprender no caos, você sabe que o problema é, de fato, oportunidade. Oportunidade de aprendizado, oportunidade de trazer dados que você ainda não sabe. E você passa a entender que essa constante é uma permanente, você não quer nem mexer nisso, porque isso só é assim. Isso é um fato dado, como diz o amigo meu, é um fato dado, vai fazer o que com isso? Aí você começa a ter possibilidades. Aí você começa a ter, inclusive, mais paz mental e emocional. Porque se estressar ou o mundo ser gatilho para a gente trazer emoções negativas, isso vai acontecer o tempo todo. Agora, com inteligência emocional, qual tipo de autogerenciamento das suas emoções você está fazendo a ponto de agir de um jeito ou agir de outro, agir bem ou agir mal? E na cabeça desse meu mentorado existia uma síndrome, que ou era, a síndrome do perfeccionismo. Ele sofria porque o planejamento dele saía errado, porque ele queria estar no controle de 100% das coisas, porque se não saísse tudo perfeito do jeito que ele queria, ele ia errar. E o erro para ele significava problema. Erro, que significa problema, é um mindset fixo. Porque pessoas com mindset de crescimento enxergam o problema como possibilidade de aprendizado. E aí eu te pergunto, como que você encara erro? Como que você lida com os seus erros? Você se culpa? Ou você, claro, fica triste, tá tudo certo, mas entende e tenta melhorar da próxima vez? As pessoas que avançam não é à toa. É um processo, não é rápido, mas é de um lugar onde eu aprendo com os meus erros, eu vivo o luto que eu posso viver ali naquele erro, vamos dizer assim, né? A tristeza de ter aquele erro, mas eu avanço porque o erro ele não é permanente. Você errou em uma situação, daqui a pouco você pode acertar, daqui a pouco você pode ter outro dado. Então esse excesso de culpa, quando a gente não consegue fazer as coisas do jeito que a gente planejou, ele também nos tira da responsabilidade de fazer alguma coisa. E é por isso que eu te digo, olha para você, olha para a influência que você está tendo nos outros e a influência que os outros estão tendo em você. E olha para o ambiente, mas não se preocupando em mudar o ambiente. Mude a si mesmo. João Paulo II dizia isso, né? Não adianta a gente querer mudar as estruturas se a gente não mudar o nosso coração primeiro. Então é bem nessa linha que João Paulo II trazia. Eu não posso mudar o ambiente se eu não mudo a mim mesmo. O que precisa mudar em você? A forma como você encara o erro?
a forma como você lida com o planejamento querendo que ele seja rígido e não flexível, é assim que você começa a ter controle das coisas, porque sim, o planejamento é importante. Você colocar os horários para as coisas, você marcar as reuniões, se antecipar, ser planejado, tudo isso importa. Mas o que importa mais é você ter uma visão externa e interna de como você lida com o dia a dia. É muito mais do que só uma técnica. E é por isso que hoje eu consigo ser flexível sem perder o controle das coisas. Por quê? Porque ao enxergar o meu planejamento, é como se eu tivesse uma canaleta. Como é que é essa canaleta? É assim, ó. Tem vários bloquinhos do planejado. Esse é o planejado do dia. Aí, de repente, o ambiente me traz algo novo. De repente, alguém me traz algo novo. Existem dois caminhos. O primeiro caminho é surtar e falar, não, porque não foi o que eu planejei, tá tudo errado, meu planejamento não dá certo, ou vocês não respeitam o meu planejamento. Existe um segundo jeito, que é, peraí, essa caixinha que vai entrar, onde ela vai entrar? Qual sai? Negocia, se comunica. E aí, a sua vida, os seus dias, eles vão ser menos sobre zipar as coisas dentro do seu horário, ou sobre querer que saia exatamente como você planejou no passado, achando que você controlaria o futuro. Ou seja, no presente as coisas vão mudando. E é assim mesmo. Você não controla tudo, você não controla as pessoas, você só controla aquilo que você pode fazer com o que acontece em você. Às vezes você vai escolher não fazer nada, às vezes é um tipo de escolha, e tá tudo bem. Há momentos e momentos. Mas muitas vezes você pode pegar essas caixinhas e remontar esse Lego, para que ele faça sentido na sua realidade, para a sua individualidade. Se esse vídeo fez sentido, compartilha com mais pessoas, deixa seu like e se inscreve no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos que eu posto já há 39 semanas e daqui para frente cada vez mais. Fica com Deus, espero ter te ajudado nesse conteúdo.